Salve, salve, minha galerinha concurseira. Tudo certinho, tudo bonzinho. É isso aí. Professor Emanuel tá na área. Pra gente trabalhar mais uma vez a prática. Trabalhamos a teoria. Que teoria foi? A Lei Orgânica do Recife. Agora a gente vai pra prática. O que é a prática? Fazer exercícios. Eita, Emanuel, que massa! Muitas questões sobre lei orgânica. Não tem. Não tem muitas questões sobre a lei orgânica do Recife. E aí? Bem, é aí que o professor vai fazer, né? As questões que a gente encontrou, a gente coloca aqui. E, obviamente, não dá para trabalhar, eu acho que foi, deixa eu ver aqui. Uma questão, duas questões, 3, 4, 5, 6 questões só, gente, acho. 6 questões só sobre a lei orgânica, né? 6, mas não tem problema que o prof, dentro daqui da lei orgânica, eu elaborei mais, eu acho que foi umas 50, elaborei umas 50. Eita! Desculpa, é o cansaço. Elaborei mais umas 50 questões pra gente não ter problema de se fuder na prova, né? Então, só estudar teoria não adianta, tem que ir pra prática. Beleza? Então, simbora, segura, suave na nave. Vamos trabalhar, vamos produzir. A lei orgânica do município do Recife permite que o custeio do serviço de iluminação pública seja feito através da instituição de, bora lá, taxa não pode ser. Tarifa ou preço público, muito menos. Se não pode ser taxa, também não pode ser tarifa. Só pode ser através do quê? Da chamada contribuição, sendo facultada a sua cobrança da fatura de consumo de energia elétrica. Então, essa cobrança, né, desse custeio de iluminação pública só pode ser feita através de contribuição e pode vir cobrando ou não na sua fatura de consumo de energia elétrica, tá? Com base na lei orgânica do município, são leis de iniciativa do Poder Executivo Municipal, ou seja, do prefeito. Então, obviamente, você vai ter leis que vão ser de iniciativas do Poder Legislativo, Câmara dos Vereadores, e leis que serão de competência aí do Poder Executivo, tá certo? Então vamos lá. Geralmente, as leis que trazem orçamentos, em regra, as leis que trazem orçamentos são do Poder Executivo. Claro, não é? Por quê? Porque é o Poder Executivo que vai determinar, não é? O que se vai gastar, o que se não vai gastar, como gastar. Então, bora lá. A lei de transparência não é do Poder Executivo, é da Câmara Municipal. Emendas constitucionais, não. A organização normativa do município não é por meio de uma Constituição, é por meio de uma lei orgânica. Então estaria errado aqui também. Ações civis públicas também não. Lei de ficha limpa, muito menos, é da Câmara Municipal, né? Aqui, ó, letra A. As diretrizes orçamentárias, ou seja, a LDO, o plano
plurianual e a lei orçamentária anual. Tá certo? Então, letra A, nossa resposta. O senhor J. Silva é nomeado para a Secretaria Municipal de Obras e pretende realizar determinada ação governamental que representaria impacto orçamentário por implicar aumento de despesa. O secretário está inseguro a respeito do correto procedimento orçamentário financeiro que abrange a política pública que almeja implementar. Nesse sentido, assinala a opção correta. Ora, você tem o artigo 16, que ele vai dizer o seguinte: a criação, a expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de, primeiro, estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deve entrar em vigor e nos dois subsequentes, ou seja, no próximo exercício e nos dois. Lembre-se que o plano plurianual é de 4 anos, né? Declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretriz orçamentária. Então, dentro disso aqui, não é? Bora lá. O aperfeiçoamento da ação governamental já existente que acarreta aumento de despesa dispensa estimativa de impacto orçamentário financeiro. Tá o quê? Errada, porque não dispensa, né? Cadê? Dispensa. Não pode dispensar. Ó aqui, ó. Estimativa de impacto de orçamento financeiro. Letra B. A criação de ação governamental, ainda que não acarreta aumento de despesa, demanda estimativa de impacto orçamentário no exercício em que deve entrar em vigor, no exercício em que deve entrar e nos 2 anos, ainda que não acarreta. Então, bora lá. A declaração do ordenador de despesa de que o aumento tem adequação com a lei, compatibilidade com o plano e com a lei de diretriz orçamentária e estimativa do impacto no exercício que deve entrar, em vigor e nos 2 anos, e nos 2 subsequentes. Então, a criação da ação governamental, ainda que não acarrete, só vai ter isso aqui quando acarreta aumento de despesa. Se ele diz que não acarrete, então não precisa desses 2 incisos aqui, estimativa ou declaração do ordenador. Beleza? Então está errado justamente por isso. A expansão da ação, ainda que não acarrete, não pode ter que... Para que haja isso aqui, tem que acarretar. D. O aperfeiçoamento da ação já existente que acarreta aumento de despesa demanda estimativa do impacto orçamentário no exercício que deve entrar em vigor e nos 2 últimos subsequentes. Agora sim está correto. A criação da ação governamental que acarreta aumento de despesa demanda estimativa de impacto e que deve entrar em vigor, dispensada tal previsão quanto aos 2 anos subsequentes. O erro está aqui. O município do Recife, na sua atuação, atenderá aos princípios da democracia participativa. Lembre-se, né, que nós temos uma democracia participativa. Essa democracia participativa é através de plebiscito, referendo, né, iniciativa de projeto de lei popular. Então,
tudo isso está, né, na chamada democracia participativa. A lei estabelece que o processo de participação popular será exercido por meio de instrumentos como a associação dos moradores, não. Do tribunal do júri, muito menos, né? Do direito da livre associação tem nada a ver, do direito à livre reunião tem nada a ver, das chamadas audiências públicas. Letra B. Quinta questão. Em tema do Poder Legislativo Municipal, a lei orgânica do município, em tema do Poder Legislativo Municipal, a lei orgânica do município do Recife dispõe que a Câmara Municipal renunciar anualmente o período de trabalho legislativo de 1º de fevereiro a 30 de junho, 1º de agosto a 15 de dezembro. Estão lembrados disso aqui? Então você tem aquela reunião ordinária, não é? Isso aqui é reunião ordinária, que é aquele todos os dias. É isso? Não. E qual será o período? Vamos lá. Vai ser 1º de fevereiro a 5 de julho, 1º de fevereiro a 5 de julho e depois 1º de agosto a 22 de dezembro. Então essa aqui é a sessão legislativa. 1º de fevereiro a 5 de julho e 1º de agosto a 22 de dezembro. Manuel, onde a gente vê isso? A gente vê lá no artigo 12 da Constituição, da Lei Orgânica do município do Recife. Então lá vai dizer tanto a questão da sessão ordinária, não é? Que começa justamente 1º de fevereiro a 5 de julho e depois 1º de agosto a 22 de dezembro. Muito cuidado, que no dia, para não confundir com o 1º de janeiro, no dia 1º de janeiro, a Câmara se reúne, mas para quê? Para dar posse aos vereadores, prefeito e vice-prefeito. Tá certo? Então, no dia 1º de janeiro, eles se reúnem. Então, agora, ontem, 1º de janeiro, a Câmara reuniu-se para dar posse ao meu prefeito. Né? O meu prefeito ontem tomou posse, junto com os demais vereadores. E um vereador mais votado, não sei qual for daqui, ele vai dar o discurso, né, de apresentação aí na Câmara. Beleza? B. Compete privativamente à Câmara Municipal sancionar, promulgar e fazer publicar leis, bem como expedir decretos. Não, velho, isso aqui é competência do prefeito. É competência do prefeito e não da Câmara Municipal. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município das entidades de sua administração direta ou indireta será exercida pelo Tribunal de Contas Municipal, não, pelo TCE. Tem municípios que têm, tá? Tribunal de Contas Municipais, mas Pernambuco não possui. São Paulo possui, Rio de Janeiro possui. Caraca, eu acho que Goiás possui também, Goiás, não é? Mas Pernambuco não. Compete privativamente ao presidente da Câmara Municipal declarar a necessidade da utilidade pública ou interesse social para fim de desapropriação da lei federal. Negativo. Compete ao prefeito, aqui, ó, artigo 54. Declarar a necessidade da utilidade pública ou interesse social para fim de desapropriação nos termos da lei federal.
presidente da Câmara remeterá ao Tribunal de Contas até 30 de abril do exercício seguinte as contas. Opa! As contas do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Espera aí. É por conta do artigo 48 aqui, por isso que eu dei uma paradinha aqui. Mas é isso mesmo. O presidente da Câmara remeterá ao Tribunal de Contas até 30 o seguinte, do exercício, as contas do Poder Legislativo e do Poder Executivo, sendo as do Poder Executivo entregues à Câmara Municipal pelo prefeito até o dia 30 de março, tá certo? Então, correta realmente a letra E. Então, a Câmara remeterá ao Tribunal de Contas as contas do Poder Legislativo e do Poder Executivo, o Poder Executivo e o Poder Executivo vai ter que enviar também à Câmara até o dia 30 de março. Beleza? O processo legislativo do município do Recife, com sua dispõe sua lei orgânica, compreende a elaboração de emendas à Constituição Estadual. Não. Constituição Estadual é Constituição Estadual. Emendas à lei orgânica, certo. Leis complementares, certo. Tem dentro do município lei complementar? Não, tem sim, claro. Leis ordinárias, decretos legislativos e resoluções. Está aqui, ó. Letra B. Leis com medidas provisórias. Você não tem dentro do processo legislativo, né, as medidas provisórias. Então, para que haja decretos autônomos, medidas provisórias, tem que estar na lei, tá? Tem que estar na lei. Se não tiver na lei, não cabe. Então, você pega lá o artigo 24, que trata do processo legislativo, vai ter emenda à lei orgânica, você vai ter leis complementares, leis ordinárias, decretos legislativos e resoluções. Então, não tem medida provisória. Manuel, isso não é errado, não. Não. Inclusive, o próprio STF já se manifestou em relação a isso, dizendo que nos municípios pode haver medida provisória, desde que esteja na lei orgânica, como também nas constituições estaduais. Pode ter medida provisória, desde que esteja esteja previsto na Constituição estadual. Tranquilo? Sétima questão. De acordo com a lei orgânica do município do Recife, as comissões parlamentares de inquérito, CPI, terão poder de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos no regime interno. Certíssimo, né? Previsão aqui, ó, artigo 21. As comissões parlamentares de inquérito, observada a legislação específica, terão poder de investigação próprio das autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento interno, serão criados a requerimento de um terço de vereadores para apuração de fato determinado, prazo certo e suas conclusões, se for o caso. Então, basicamente é o que você tem na Constituição Federal. Objeto: poder de investigação próprio das autoridades judiciais. Questão para criar um terço, não é? E requisitos. Tem que ter que apurar o fato determinado por prazo certo. Pronto. É o que tem aqui. Aí serão criados a requerimento mínimo da maioria absoluta, não, de um terço. Terão por objeto a apuração de fato que atente contra a dignidade. Não, aí não tem nada de CPI aqui. Aí é processo administrativo deles. Observarão o prazo de 30 dias para a conclusão do trabalho. Não tem o prazo, acho que a CPI, eu não lembro aí qual o prazo que
foi colocado, deixa eu ver aqui se eu acho aqui, mas eu não lembro o prazo aqui para a conclusão, que efetivamente não precisa ser de 30 dias, tá? Pode ser 60 dias, tá? Desde que tenha o prazo certo. Deixa eu ver aqui. Desde que tenha um prazo certo. Obrigatoriamente não precisa ser de 30 dias, tá certo, pessoal? Então, deixa eu ver se eu encontro aqui. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu errei aqui, não é artigo 21. Fui eu que errei aqui. Eu que errei aqui, eu acho que não é artigo 21, não. Eu acho que não é. Não está aqui. E não é artigo 21, é artigo 17. Então, lá não fala especificamente em prazo, né? Então, não tem prazo, né? O prazo é 30 dias. A Câmara pode decidir colocar 60, 90 dias. O prazo tem que ser certo. Necessariamente não precisa ser obrigatoriamente 30 dias. Pode ser, a Câmara pode colocar, ó, essa CPI vai ter um prazo certo de 60 dias. Tá? Tranquilo? Investigarão exclusivamente fatos graves envolvendo parlamentares. Negativo. A organização política administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Beleza. Todos esses entes serão dotados de autonomia. Então, muito cuidado. A República Federativa do Brasil, ela possui soberania. Essa República Federativa do Brasil é composta por entes que são União, estados, Distrito Federal e municípios. Esses entes daqui serão revestidos de autonomia. A República Federativa do Brasil, ela possui soberania. Os entes que a compõem possuem autonomia. Certo servidor público municipal efetivo foi eleito para o cargo de vereador de Recife, de acordo com a lei orgânica, ele. Vereador, o que vai acontecer? Ele pode manter o vínculo, se houver compatibilidade de horários, manter um vínculo e, se tiver compatibilidade, exerce as duas e recebe os dois. Então, não poderá assumir errado, pode assumir sim, deve ficar afastado do cargo. Não, só vai ficar afastado do cargo se não houver compatibilidade de horários. Deve ficar afastado do cargo, sendo-lhe facultado, não. Havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens do cargo, sem prejuízo da remuneração do cargo de vereador. Essa é a nossa resposta. Segundo a lei orgânica, o município de Recife tem competência para legislar sobre assuntos de interesse local. Legislar sobre direito tributário, não, isso é competência concorrente, né? É uma competência concorrente entre União, Estado e Distrito Federal. Então, não. Instituir regiões metropolitanas é competência do Estado. Legislar sobre questões ambientais é a mesma coisa. Também é uma competência concorrente. Então, competência do município é criar, organizar e suprimir distritos. De acordo com a lei orgânica, para a composição da Câmara Municipal será observado um limite máximo de
43 vereadores. Vamos ver primeiro os vereadores, está correto. Lembre-se que eu disse que o mínimo são 9 e o máximo é 55. E de 9 para 55 sempre são 2, né? 9 é até 15 mil habitantes, 55 mais de 8 milhões de habitantes. Então vamos lá. 43, 47, 50 já morreu aqui. Letra C já morreu. Então, bora lá. E aqui eu disse a vocês que a gente tinha que o quê? Tinha que decorar. Teria que decorar. Então, a resposta é 43 vereadores. Não tem jeito. Tem que fazer aquele decoreba, velho. Não tem jeito. Tá aqui, ó. Deixa eu trazer para vocês aqui. Colocar aqui. Tem que fazer esse decoreba. Eita, deixa eu botar no slide só aqui. Tem que fazer esse decorebazinho aqui. A partir de 37, né? 1.350.000 até 1.500.000. Aí vem 39, 1.500.000, 1.800.000 e assim por diante, velho. E assim por diante, tá certo? Não tem jeito, não tem jeito. Beleza? Não tem jeito. Então, é estudar. Não tem jeito. Tem que estudar. Estudar não, na verdade aqui é decorar, né? Então, eita, mas eu nem mostrei aqui. 43 aqui, ó. 2.400 até 3 milhões. 12. O artigo 6º da Lei Orgânica aponta a alternativa que não contém conteúdo referente à sua competência, ou seja, não é competência do município. Legislar sobre assuntos de interesse local é competência? Claro que é. Suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, sim, ou seja, aquela competência que é federal da União, a União não elaborou a lei, a competência passa para o Estado não elaborou, passa para o município. Criar, organizar, suprimir distritos é competência do município. Manter com apoio técnico de assessoria especializada locais o gerenciamento. Não, o município vai gerenciar os programas da União nem do Estado. Aqui, ó. Letra D. Prestar com a cooperação técnica financeira, aí sim, da União. A escolha para a chefia do Executivo Municipal é feita por meio de sistema misto, não sistema distrital, não, muito menos sistema proporcional. Lembre que o sistema é majoritário. Agora, estão lembrados? Menos de 200 mil eleitores, a eleição será o quê? Ó, em único turno, só um turno, né? Único turno. Não tem primeiro turno, é único turno. Mais de 200 mil eleitores, 2 turnos. Então, na verdade, a regra é o sistema majoritário simples, né? A regra é como regra na maioria dos municípios. A maioria dos municípios você tem um único turno, não é? Poucos municípios. Recife, acho que tem 2 turnos. Recife, Jaboatão, Olinda. Recife, Jaboatão, Olinda. Eu acho que Caruaru, Paulista, eu acho que não tem. O resto tudo é único turno. O prefeito de Recife, que não foi o meu prefeito que fez isso, não foi o meu prefeito, foi acusado de um crime comum. Feita análise pelos órgãos competentes, acabou denunciado pelo tal crime. Nesse caso, o fórum competente para o seu julgamento é o quê? Superior Tribunal de Justiça, não. Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco.
né? Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Qual a principal função da Câmara no contexto legislativo? Qual é a principal função? A função típica. Qual é a função típica do Poder Legislativo? Legislar e fiscalizar. Executar projetos de infraestrutura, não. Gerir recursos, organizar, não. Criar e votar leis municipais, que é regulamento, ou seja, legislar. Legislar. 15. E com isso a gente encerra aí, né, a nosso primeiro repertório de questões aqui da lei orgânica. O professor vai fazer mais 15 agora, tá certo? Beleza? Suave da nave, fé, força e foco. Valeu.